Olá pessoal, tudo bem com vocês aí em casa? Aqui continua chovendo, as tardes assim é um espetáculo, né? Muita chuva. E trazendo junto com a chuva, a gente vê que as cidades estão aí com os níveis de água bastante para cima da cabeça e todo mundo aí morrendo de medo. Mas é assim que está o clima. Hoje, aqui na Rede TV, nós vamos falar sobre um assunto muito difícil, principalmente para você aí de casa, que escutando esse assunto pode pensar, poxa, mas isso é fácil. Ah não, isso é muito difícil. Nós vamos falar de temas que, ao trazer aqui, você vai lembrar de algum ente querido. E nós queremos transmitir isso para você, para que você tenha paz no seu coração, para que você aprenda a lidar com essa parte tão difícil da vida, que é o luto. Nós vamos falar sobre o luto, né? Então a gente tem que trazer pessoas que entendem, que pode levar para você aí um acolhimento, um abraço nas palavras, sabe? Aqui, quando a pessoa fala que tem um abraço gostoso e você se sente confortável e entende o que a pessoa quer passar para você, é isso que eu trouxe hoje aqui. É o Tônio, ele é psicoterapeuta. Sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, trabalho na área clínica há quase 30 anos. Que bom, Tônio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que é um tema até desagradável, né? Muitas pessoas têm muito receio de falar sobre esse tema, o luto. O que realmente traz esse luto na maturidade ou em qualquer fase da vida? A vida constantemente, veja, é interessante a gente pensar uma coisa, Maria Lúcia. A gente tem o nosso primeiro luto quando a gente nasce. É estranho a gente pensar, mas a gente está perdendo um lugar paradisíaco em que a gente é alimentado sem fazer força, em que a gente não está sujeito às forças da natureza, em que a gente está sujeito a coisas que são involuntárias, o cuidado e tal. De repente, de uma hora para outra, a gente perde. Então, o próprio nascimento já é um luto. Já é um luto. Porque a gente está perdendo alguma coisa, né? E como que esse luto manifesta, assim, em diversas áreas? Como que ele apresenta? Dentro do teu trabalho, como que apresenta o luto? Ah, eu perdi um marido, eu perdi um filho. Como as pessoas chegam e se apresentam a você e você tem que trabalhar com isso? Então, tem os lutos que são mais simbólicos. Eu perdi um trabalho, perdi um emprego, perdi uma relação, como os lutos de fato de pessoas queridas que se foram. Os mais difíceis, normalmente, que a gente acompanha, Maria Lúcia, são os lutos de perda de filhos. Esses são muito complexos, mas algumas relações que são muito bonitas e boas o suficiente para fazer a vida interessante, também são lutos difíceis. Mas as perdas dos filhos, em especial, eu já pude acompanhar, alguns casos, acompanho até hoje em dia algumas coisas, são coisas muito difíceis de poderem se lidar. A gente tinha, até um tempo atrás, uma expectativa de que a gente tinha fase do luto, o luto tem um tempo de duração. A gente não tem mais essa ideia, não. Talvez o impacto inicial da morte, o impacto inicial da perda, ela diminui com o tempo, mas volta um pouquinho, depois ela passa, ela volta um pouco, depois ela passa, mas a gente lida com perdas a vida inteira. Na maturidade, mais ainda. Mais ainda, né? Que o sentimento está bem mais aflorado. Tem aquele ditado que eu acho que você já ouviu, os pais devem morrer primeiro que os filhos, e não os filhos primeiro que os pais. Você acha isso interessante falar um pouquinho para o pessoal de casa? Então, seria uma sequência natural das coisas, né? Mas eu, por exemplo, já perdi os meus pais. A sensação de perda sempre é muito difícil. Pais, Sim. Avós, tios, né? Mas seria uma ordem natural das coisas. Não significa que assim, a verdade, nesse ponto, Maria Lúcia, que a gente pode dizer assim, a gente não sabe cada relação, porque eu já acompanhei relações em que a mãe morreu e que foi um alívio para a família inteira. Que ela estava em sofrimento? Não, que ela fazia a família inteira sofrer. Entendi.
Então, há uma expectativa, às vezes a gente tem umas coisas enganosas de que sempre as pessoas amam e família é uma coisa linda, não é tão linda assim. Então, algumas pessoas fazem um horror familiar, outras pessoas passam meses por sofrimento, também é um alívio quando se vai. Então, já ouvi isso de pessoas, de pacientes, dizer assim, eu só vou ter tranquilidade na minha vida o dia que tal fulano, meu pai, minha mãe, falecerem. Isto é um fato, é a realidade. Né? Mas é uma realidade? A pessoa está falando com realidade ou ele está em sofrimento e ele precisa se curar daquele sofrimento? Não, ele está falando em realidade. Está falando em realidade. Tá falando que aquela vontade é bom porque vai a gente poder falar sobre isso, porque várias pessoas pensam isso e acham que estão doentes por pensar isso. Uma coisa é... Se culpam, né? Se culpam. Uma coisa eu tenho o desejo de poder sair dessa relação, me livrar dessa relação. Outra coisa é fazer alguma coisa para que isso aconteça. Isso não se faz. Sim. Não, mas às vezes tem esse desejo. Né? Ou outras vezes a gente tem o desejo, eu já acompanhei também pessoas que não queriam que os pais se fossem de jeito nenhum e faziam, mesmo por conta do sofrimento dos pais, no hospital, sempre, né? Excessos de cuidados, não são mais cuidados paliativos, são excessos de cuidados que fazem com que as pessoas se mantenham presas, vivas, por uma necessidade própria. Você acha que é um egoísmo? Acho. Isso acho que a pessoa está sofrendo, mas você quer ver, estar com ela ali na cama, mas viva. Viva. Para poder se manter, para poder ter um nível de relação mínima. Eu digo assim, as relações... Mais um momentinho, né? Isso. As relações se dividem em três tipos de relações. As relações casuais, que a gente se encontra, que a gente bate um papo e tal, depois não se encontra mais e tá tudo bem. O segundo nível de relação são aquelas relações quando a gente encontra outras pessoas no sofrimento das pessoas e as apoia. Essas ainda não são as relações verdadeiras. As relações verdadeiras são aquelas em que a gente tem um grau de satisfação ou a outra pessoa com a gente tem um grau de satisfação quando a gente está bem. Você acha, então, que aquela pessoa faleceu, eu vou me sentir bem? Ou eu não sei exatamente o que eu estou sentindo? Não é sentir bem, sentir aliviada. 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 Sentir ter um certo alívio, ter uma certa... Não é um sentir bem, porque depois vem o desconforto, vem o luto, vem a perda, mas tem uma certa liberdade. Isso acontece, e não em todas as relações, mas em algumas relações isso acontece sim. Em algumas outras perdas, não. Algumas outras perdas, aquela pessoa é tão marcante na família que ela demora muito tempo para poder sair desse processo de luto, dessa dor, dessa perda e tal. Você falou no começo aí que não existe um tempo para o luto, mas existe uma média ou um enfrentamento? Não existe, a gente não sabe isso. Né? Durante um tempo, algumas pessoas estudaram isso, tem várias pesquisas sobre fase de luto e tal. Hoje em dia a gente sabe que cada caso é um caso especial. O problema, Maria Lúcia, é quando essa pessoa começa a deixar de dar conta da vida por conta desse luto. Deixa de viver? Deixa de viver, deixa de trabalhar, deixa de se relacionar com as outras pessoas, deixa de dar conta disso. E às vezes começa a fazer um transtorno de humor, fazer uma depressão, fazer outras coisas assim. Então, mas ter episódios de tristeza, até porque assim, a gente resolve muitas coisas nossas quando a gente está, às vezes, até introspectivo, ou mesmo está um pouco mais triste, um pouco mais deprimido. A gente resolve algumas coisas. Sim. A gente precisa, às vezes, se interiorizar, né? A gente precisa fazer uma cirurgia que vai causar dor, que vai causar desconforto, mas que é para um estado melhor. Então, agora, depois de um certo tempo, em exagero, que essa pessoa passa a não dá conta disso, das relações, deixa de trabalhar, começa a adoecer, e em especial... E fica, né? Fica doente. Começa a ter problemas físicos, aí a gente fica preocupado. E você acha que na família tem sempre aquele que tem esse problema, né? A gente conhece muitas pessoas que não aceitam a morte, né? Não aceitam a morte. Então isso faz com que ela sofra, fique doente, mas e o restante da família? O que essa família deve fazer para ajudar? Então, normalmente quando chega nesse ponto é interessante procurar até ajuda profissional. E não para a pessoa que está lá, mas para a família que está precisando ser estruturada. Porque
essa pessoa, enfim, tá doente, tá com algum transtorno, mas afeta a família toda. E não é só ela que vai adoecer, a outra vai estar preocupada, a outra vai estar preocupada. Então é interessante ter alguém, algum terapeuta sistêmico, alguém que possa fazer uma avaliação clínica melhor disso e conversar com essa família e fazer a orientação. Mas para ajudar a pessoa que vai ajudar aquela que está sofrendo? Isso. Ah, Isso. que interessante. É, porque a gente sempre pensa no foco em especial, mas a gente precisa cuidar do cuidador, cuidar daquela pessoa que está cuidando dos outros. Né? Aqui você tem um espaço de clínica de terceira idade. Algumas pessoas precisam ser cuidadas para poder cuidarem bem dos outros. Com certeza, né? Com certeza. Você já teve no teu consultório pessoas assim que estão tão abaladas quando perdeu alguém, um ente querido, que fala para você assim, eu quero morrer? Não no nível de eu quero morrer, eu quero deixar de sentir essa dor. Quero deixar de existir. Se morrer for uma saída, então que seja a morte. Né? Mas eu já ouvi até uma vez uma paciente perdeu um filho e, enfim, eu tive que ir na casa dela, estava ela e o marido na cama, eles mal conseguiam falar. Assim, o filho suicidou, se pendurou numa árvore, morreu e tal. Então, é uma situação tão dolorida que a pessoa não está pensando em suicídio. Ela está pensando em só não sentir dor, o que é o caso de grande parte de pessoas que se suicidam. É tanta dor, é tanto que acabam realmente fazendo, né? Morrendo, né? Morrendo. O sofrimento é tanto que acaba falecendo. Nós trabalhamos muito com a maturidade aqui, né? Então não é 30, 35, mas é a partir de, né? Nós sabemos que em alguns casos ainda a morte é uma coisa muito além do que essas pessoas imaginam. Eu perdi aquela pessoa, então agora eu vou me vestir de luto, eu vou me transformar porque eu tenho uma culpa muito grande, porque eu não cuidei dessa pessoa, porque se eu tivesse feito alguma coisa, essa culpa também leva a pessoa a uma depressão muito violenta. Qual é a estratégia então, daí? Eu vou contar um caos. Eu gosto de contar causos. Eu sou um contador de causos. Eu até já dirigi alguns espetáculos de contação de causos. Eu atendi uma vez uma empresa onde a estagiária de trabalho mandou matar 2 colegas para conseguir vaga na empresa. Né? Então, essa é uma das áreas minhas de atuação. Uma ela não conseguiu e a outra ela conseguiu, uma situação muito trágica. Durante, acho que quase 6 meses, ela ficou ameaçando várias pessoas para ver se as pessoas saíam lá do setor administrativo onde ela trabalhava e tal. Né? É um caso que está inclusive na internet. Essas pessoas, mesmo depois que esta assassina foi presa por conta de uma delação de um primo dela, e não dela, ela nunca se entregou, essas pessoas ficaram muito traumatizadas. Né? Como é que a gente dá conta dessa dor, disso, da perda daquela pessoa que tinha acabado de ter um neném, enfim, como é que dá conta disso? Elas foram trabalhar na favela, trabalhar nas creches da favela, aonde os assassinos que essa moça contratou estavam lá. Para quê? Porque as crianças que viessem no futuro não se transformassem em algo assim. Poder fazer algo, não adianta mais fazer por trás, por aquilo, viver e se apaixonar às vezes por esse luto. A questão é, o que eu posso fazer para transformar essa dor em outras coisas? Às vezes a gente vai conseguir transformar na outra geração ou na outra geração. Então é interessante a gente ter uma visão mais ampla disso, de o que a gente pode fazer, né? Ou a gente pode se entupir de medicação para não sentir, ou pegar esta sensação de potência e transformar em algum outro lugar de uma forma que seja boa o suficiente. Tá, o que você está dizendo assim, eu perdi um ente querido, então agora eu vou fazer algo de bom para que esse espaço, esse tempo que eu tenho, eu vou me dedicar a fazer uma coisa boa. Seria isso? Uma coisa boa. Primeiro, coisas pessoais, como atividades simples, ter espaços de troca e poder construir alguma outra coisa, poder transformar essa dor, isso é muito construtivo, transformar essa dor em coisas mínimas. Não precisa de envolvimento financeiro, não precisam grandes coisas, as coisas mínimas, que sejam boas o suficiente. Às vezes, conversar com alguma pessoa, eu
tenho por hábito, às vezes, conversar com moradores de rua. Conversar com tal pessoa, saber um pouco dessa Já história. está ajudando. É, ter uma escuta ativa. Muito poucas pessoas sabem escutar os outros. Muitas pessoas querem ter uma resposta, precisam de imediato dar uma resposta, quando às vezes o suficiente, e é muito suficiente, a neurociência prova isso hoje em dia, que se você escutar atentamente alguém, isso já é muito modificador. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. Algum tempo atrás eu passei uma dor muito grande na perda de uma pessoa que ainda, eu digo que foi uma pessoa muito importante na minha vida e na vida da minha família, dos meus filhos. Quando isso aconteceu, eu pensei, agora, como que eu vou fazer? Passou o primeiro dia, o segundo dia, a coisa era tão difícil para mim entender o que estava acontecendo que eu não encontrava a resposta. Até que o telefone tocou e eu precisei ir trabalhar. Então, quando eu cheguei no meu trabalho, eu não sabia como eu cheguei. Para dizer a verdade, eu acho que eu nem sei como eu cheguei. Mas eu fui no meu trabalho e eu vi que lá pessoas precisavam da minha pessoa, precisavam de mim. Então eu deixei um pouquinho de lado o meu eu, a minha dor e passei a trabalhar. Vamos falar assim, passei a trabalhar. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu pude entender que aquela pessoa que eu tinha partiu, mas que eu estava viva e eu precisava cuidar da minha vida, da vida das pessoas que precisavam de mim. Eu tenho tentado sempre, não sou psicóloga, tá? Mas eu tenho vivido muito isso aqui na casa de repouso. Eu tenho uma casa de repouso, o pessoal já sabe. Quando eu falo para as famílias que a morte não é uma escolha minha, é uma escolha divina, né? Se nós somos filhos de Deus, um dia a gente vai para o Pai. Então, eu aceito a morte dessa forma. Eu não sei como você lida com as pessoas que vão à tua procura, mas essa é a forma com que eu trabalho e consigo passar. Que você trabalhar com alguém que está precisando de você, você começa a entender mais sobre a vida dela e você esquece um pouco da sua. Você deixa de ser egoísta, vamos dizer assim, e parte então para o lado do amor. Você consegue passar isso para as pessoas que te procuram? Então, porque procuram você por isso, não é? Sim. E aí eu coloco uma brincadeira, uma provocação que assim, a coisa mais egoísta que uma pessoa pode fazer para o seu próprio bem é ajudar os outros. É mesmo? Essa é a coisa mais egoísta no sentido assim, eu preciso, então eu vou fazer algo para melhorar de maneira suficiente os outros. Mas egoísmo no sentido jocoso, né? Tem um pouco de brincadeira, de provocação. Mas a gente nunca deixa de cuidar da gente. Às vezes a gente cuida de aspectos doentios e às vezes a gente cuida de aspectos mais saudáveis. A gente se constitui na curiosidade, ouvir a história das outras pessoas, ouvir o que os outros nos provocam. Curiosidade, olhar minimamente o que alguém faz, deixa a vida muito interessante. No caso do luto e da morte, às vezes é o suficiente que você diga para a pessoa, eu estou aqui ao seu lado. Não precisa me contar, se você quiser falar, fala, tá? Mas estou aqui ao seu lado, ponto. Né? Isso é o suficiente para que a gente possa dar conta disso. Eu estou aqui. É bom saber que tem alguém ao seu lado, que não está te demandando nada, que você precise, chora no meu ombro, eu estou aqui. Sim, claro. Precisar. Pronto, e aceito você. Eu entendi quando você disse do egoísmo, porque realmente, querendo ou não, eu também estava pensando em mim, né? Isso. De uma forma ou de outra, eu estava me ajudando. Isso. Né? Dentro daquele meu trabalho, eu estava me ajudando também. Isso. E eu acho importante você aí de casa, que está passando por um luto, procurar realmente fazer alguma coisa que você goste para que essa dor seja um pouco afastada, né? Não seja tão grande que você possa esquecer de você mesmo
Ou então, se você não conseguir, procurar o Tônio aí, que eu tenho certeza que ele vai te dar um prumo, uma linha, um meio de encontrar uma forma de você aí sobreviver a isso, que eu acho que é necessário, porque não é fácil. Eu fui, como eu disse antes, eu fui marinheiro durante 11 anos, trabalhei durante um bom tempo e era oficial de navegação dos navios. Às vezes a navegação, como é na vida, às vezes a gente precisa recalcular, fazer pequenas mudanças. Não é reta, tá traçada, né? Eu falo isso, o Rubem Alves falava isso também, assim, as coisas mais legais que aconteceram comigo hoje não foram as planejadas, foram as inesperadas, as coisas que aconteceram de maneira inesperada, né? Que apareceram do nada. Então a gente está sempre recalculando a rota, repensando a forma de pensar. Pequenas mudanças e grandes mudanças. Você disse que o luto pode impactar um pouco a saúde, um pouco não, bastante, né? Pode. A saúde física. Como reconhecer que ela está afetando além do emocional? Que é aquele ponto-chave onde você já disse que alguém tem que ser cuidado para cuidar dessa pessoa. Até eu entendi. Pergunta bem importante isso. É um diagnóstico bem importante. Que tem a ver com a área da psicossomática. Quando a gente não dá conta de uma dor, a gente transforma ela no desconforto, enfim, transforma em algo físico. É sempre a forma mais fácil de poder se lidar. Então, a dor física é a forma menos dolorosa de se dar conta. É estranho de falar isso, mas estranho. Né? Menos dolorosa de poder dar conta de um conflito. Só que pode levar a gente, inclusive, à morte. Sim. Né? Então, a gente começa a ter dores em excesso, queixas demais, imunidade baixa demais, estresse demais, tosse, ou seja, há uma repetição de sintomas que faz com que a gente perca a qualidade de vida. E isso os outros podem observar, porque às vezes a própria pessoa nem tá percebendo. Acorda todo dia com tantas dores corporais, com tanto desconforto, com tanto isso, né? É uma pergunta a se fazer. Mas isso não é uma infelicidade? O que é essa dor? Não, essa dor pode ser diversas coisas. Pode ser uma negação daquilo que está acontecendo. Ela pode ser uma forma de poder sublimar ou sentir de maneira diferente aquela dor que passou. Então pode ser infelicidade, ela pode ser tantas outras coisas. Mas é interessante que a gente olhe que aquilo que está acontecendo naquele momento, aquela dor, ela está passando alguma informação, algum desconforto. O que é que essa dor, esse desconforto está passando? Para a pessoa que está em luto, é difícil ela olhar para isso. É difícil ela querer... Então, você me perguntou o que a família vai perceber. Se percebe queixas, né, um poliqueixoso, está se queixando demais e tal, é interessante buscar um tipo de ajuda. Ô, Tônio, numa falta aí que a pessoa idosa, né, falece, as pessoas, o cuidador, o familiar que cuida, qual é a parte, o que ela pode oferecer para aquela pessoa que perdeu o seu ente querido? Estou falando do cuidador. Uhum. Qual é o ponto em que se oferece ajuda? Tem vários tipos de ajuda. A ajuda essencial, primária, é atenção e escuta. As duas coisas. Às vezes essa pessoa precisa contar coisas, ela precisa falar, ou às vezes ela só precisa da presença daquela pessoa do lado. Se tem uma história mais grave, mais séria, vai precisar ser levado ao médico, então vai ter atenção às queixas físicas, ao que está acontecendo, aos pequenos acidentes que podem vir a acontecer, então tem um cuidado nesse sentido. Tem um terceiro ponto, né? Até a gente conversou agora há pouco. Quando existe num lar como o teu, não sei se aqui tem casal de idosos, tem duplas de pessoas, sim. Quando um deles vai embora, às vezes há uma relação de 40, 50, 60 anos em que a vida perde totalmente o sentido. Não há muito o que fazer. Muito rapidamente o sentido vai-se. Por amor, por envolvimento, por completude, o sentido vai para o outro. Deixa de existir para o outro. E às vezes esse outro vai embora também. Quer dizer, a pessoa viveu tantos anos com essa, que quando uma vai, a outra se sente tão abandonado, sente tão sozinho,
que parte, Nem morre. sem ser sozinho, porque com 60 anos de convivência já se aprendeu a viver sozinho. Mas a vida fica muito sem sentido. Por quê? Porque a gente precisa de testemunhança. A gente precisa de alguém que testemunhe as nossas coisas. Quando Com a gente certeza. perde alguém que tá junto com a gente, diz, mas somente aquela pessoa foi com quem eu dividi tal história. Somente essa pessoa eu não tenho mais com quem nem falar. Algumas pessoas têm a habilidade de tornar isso poesia e escrever, mas a maior parte das pessoas não. E aí a coisa murcha, a vida perde um pouco o sentido, sim. É verdade. Bom, pessoal, a gente falou um pouco mais amplo do que a gente esperava, né? Falamos de uma morte com mais simplicidade, que eu acho isso muito importante mostrar para vocês. Tônio, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre alguém que está em casa, passando por essa dor, e nós temos aí um minutinho. Então, é interessante a gente pensar assim, eu não tenho recursos, eu não consigo encontrar muito sentido, eu passei por isso. A gente tem o CVV, Centro de Valorização à Vida. Então, procure um recurso que às vezes é por telefone. Procure as relações de amizade mais próximas. Perceba se você está perdendo a tua habilidade de sentir prazer pela vida, ou de trabalhar, ou dar conta, ou você está adoecendo demais. Se você está adoecendo demais, se você está perdendo essa qualidade, é uma decisão sua. Mas seria bem interessante que você procurasse ajuda. CV talvez seja uma primeira ajuda. Relação de amigos próximos, de vizinhos, encontros, rodadas e tal, é uma segunda possibilidade bem legal. Muito obrigada, Tônio. Tá, eu achei bastante interessante trazer aqui e vamos partir aí para uma próxima visita. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Gil Batista, também um parceiro, tá, de marketing no meu programa, e ele tá aí me ajudando bastante. Vou deixar aqui para vocês localizarem, se você estiver precisando de um profissional. O Gil Batista está aqui conosco agora. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês aí em casa estejam muito bem. Espero que vocês estejam felizes e que no próximo programa a gente tenha um novo assunto. Até lá!